Ao vivo, boa tarde. Uma tarde especial, Semana de Cidadania LGBTI+, aqui do Rio Grande do Norte, na verdade, da nossa cidade natal, com um convidado mais que especial, né? Temos hoje Jean Willis, esse convidado bem querido, querido no país inteiro, digamos que no mundo inteiro, né? Ele hoje é uma referência realmente mundial, né? Agradecer a vocês que já estão aqui. Já tem um número bom de pessoas. Um abraço a todos e todas que têm estado aqui conosco. Olá, Jean! Tudo bem? Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela iniciativa. Um abraço aí para todo mundo de Natal, para todo o Rio Grande do Norte, na verdade. E especial para você, para sua equipe. Obrigado. A gratidão é toda minha. Na verdade, esse é um momento de muita emoção para nós aqui das Terras Potiguares, para o nosso povo de Natal, digamos, para o povo do país, né? Porque nós sabemos que em tempos tão duros, ter alguém que inspira e que é esperança, para nós é um verdadeiro presente. Então, eu quero começar por esse lugar, dizendo que é muito bom você ter aceito esse convite, você participar aqui com a gente no nosso Instagram da Semana de Cidadania LGBT, nesse dia que é um dia internacional, né? É um dia de enfrentamento, né, a toda a LGBTfobia, e nós sabemos que não é um dia qualquer. E aqui em Natal, a gente tem uma lei, Jean, que é justamente a Semana de Cidadania LGBT. E com muito orgulho a gente tem construído esse processo de forma coletiva, reafirmando, né, o lugar e a identidade desse povo. Portanto, receber aqui esse querido jornalista, professor, ex-deputado federal, mas, na verdade, para nós, continua sendo uma referência muito importante no parlamento. Nós ficamos aqui com muita emoção de tê-lo realmente aqui. E queríamos começar por aí, que você pudesse falar como foi e como é, né, essa passagem pelo parlamento, a importância de ter um parlamento comprometido, de fato, né, com as políticas públicas, com a cidadania LGBT. Fique bem à vontade, porque nós estamos aqui muito à vontade, muito felizes com sua presença. Você é como se você fosse parte, né, do povo potiguar, de tanta admiração que nós temos por você. Ô, Divaneide, obrigado. Ó, essa que passou aqui no fundo é minha amiga Julie. Ela passou rapidinho. Eu sei que você está com um amigo aí gritando no fundo, então não se preocupe também com isso. Essas são coisas da live, sempre acontecem. Deixa eu te dizer, sabe? Hoje é um dia importante, pô, e essas datas comemorativas, essas datas que marcam o Dia do Orgulho LGBT ou o Dia da Luta Mundial contra a homo-lesbo-transfobia, são datas importantes porque a memória social é uma construção coletiva, né? Então essas datas, elas são fundamentais para marcar determinados episódios que foram importantes na conquista de direitos, né? Que foram importantes na extensão de direitos e também para rememorar pessoas que foram importantes nessa luta, que é uma luta de todos e todas nós. Eu fico lisonjeado quando você faz o elogio sobre eu servir de inspiração, mas eu fico até um pouco assim, desconfortável, não com você, mas com os elogios. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de receber elogio. E quero sempre me apresentar como demasiado humano para as pessoas, né? Uma pessoa demasiado humana que tem também suas contradições. Mas, apesar de carregar minhas contradições, eu tenho certeza de que ao longo da minha vida eu estive lutando sempre do lado certo, porque eu estava do lado da justiça e do lado do amor, né? Da luta pelo reconhecimento das formas de amar, a luta pela dignidade das pessoas. E essa luta, quer dizer, que eu travei ao longo da minha vida inteira, ela teve uma etapa que foi muito importante, que foi a etapa no parlamento. A etapa em que eu me tornei um representante eleito, com um assento no parlamento e, portanto, integrando uma mesa mais ampla de debate sobre os rumos do país.
Então, faz toda a diferença quando você tem, numa mesa que vai debater os rumos do país, pessoas que representem determinados segmentos da população. Então, a comunidade LGBT, que oficialmente representa 10% da população, segundo o IBGE, mas é muito maior, a comunidade LGBT precisava de uma representação, precisa de uma representação. Os povos indígenas precisam de representação. As mulheres precisam de mais representação. Aí, dentre as mulheres negras precisam ser mais representadas. Os trabalhadores precisam ter mais assentos para trabalhadores e trabalhadoras. Precisa ter mais assento para pessoas que lutam pela terra. Precisa ter mais assento para ambientalistas. Então, quando a gente tem uma representação política mais diversa e mais plural nesse sentido, os rumos que se discute para o país são rumos melhores. Quando a política está tomada só por homens brancos, né, e ricos, por empresários, né, e por pessoas heterossexuais, que não são gays, lésbicas e também não têm outras identidades de gênero, quando a política está tomada só por essas pessoas, eles dão rumo para o país, eles dão um rumo que eles querem, o rumo que beneficia eles. Né? E é isso. Eu queria te sugerir, eu não sei se está havendo um eco, talvez seja porque você está usando o microfone. Talvez seja o fone de ouvido, né? O fone, talvez se eu tirar... Isso, é o fone. Deixa eu tirar aqui para ver se vai ficar bom. Melhorou? Melhorou. Agora está melhor. Você conseguiu me ouvir? Tudo? Consegui. Consegui, ótimo. Eu acho que isso que você está me ouvindo bem agora? Eu estava te ouvindo super bem. O problema estava, na verdade, comigo, porque eu estava produzindo um eco na minha fala. Eu acho que por causa do microfone que você está usando, do fone de ouvido. Do fone de ouvido, isso. Dei uma ajustada nele aqui. Coisas da tecnologia. Além da minha cachorrinha, as crianças na área, todo mundo... uma verdadeira multidão no home office. Mas é assim, vamos que vamos, né? Isso que você falou de nós estarmos no parlamento e de nós fazermos a diferença por isso, para ter a diversidade no parlamento, é bem importante. Eu acho que eu senti um pouco disso quando eu cheguei na Câmara Municipal em Natal. Eu cheguei em 2019, eu era suplente, na época a vereadora Natália Bonavides se elegeu deputada federal e eu era a primeira suplente. Então, eu entrei e quando eu me dei conta, eu era a única mulher negra naquele espaço, né? E aí eu percebi a importância de ocupar aquele espaço com minha identidade junto, né? E trazer aquilo, né, comigo. E nesse processo todo, a gente também foi desengavetando, foi tirando, né, alguns projetos que estavam guardados, né, na gaveta, no armário, enfim, e a gente conseguiu colocá-los na ordem do dia. Um deles foi o Transcidadania. A gente perdeu por um voto, mas a gente voltou a fazer esse debate, a gente reapresentou, ele está tramitando na Câmara. O outro foi o Centro de Referência LGBT, a gente conseguiu aprová-lo aqui, e ele, infelizmente, ao invés de sancionar, o prefeito optou por ter um decreto, mas isso não minimiza o tamanho da importância do equipamento. Nós temos hoje o Centro de Referência LGBT, e isso, para nós, é um instrumento de luta, e nós estamos, né, garantindo também que chegue recursos lá, e trazendo outras pautas da população LGBT para a ordem do dia. Mas você trouxe uma reflexão na sua fala dessa diversidade de representações para o parlamento ser mais forte, né? E a gente viu também como foi seu posicionamento, né, de fortalecer a luta das mulheres, de enfrentar o ódio, né, de fortalecer, né, a presidenta Dilma, por exemplo, de enfrentar a misoginia e de ter projetos voltados para as mulheres também. Se você puder falar um pouquinho desse momento histórico também, das suas posições, de como foi para você, né, enfrentar aí essas dores, esse ódio tamanho, né, com luta, né? Olha, Divaneide,
muito interessante você dizer isso, porque isso vai ser uma tarefa para os historiadores depois, para as pessoas que se debruçarem para entender o alcance, o impacto político, cultural dos meus dois mandatos, dos dois mandatos que nós fizemos, porque eram, eu digo meus, mas eram na verdade nossos. Eu era um maestro, eu conduzia, mas eu conduzia um grupo de pessoas que estavam comigo, nas quais eu confiava, e claro também havia nessa condução também um diálogo com o partido, que não era um diálogo tão fácil, mas como eu imagino que também não deve ser seu diálogo também, não deve ser fácil, porque os partidos são instâncias também com muita luta interna, né? Enfim, os historiadores vão debruçar quando a gente tiver vencido a infodemia, ou seja, a epidemia de mentiras e de fake news. As pessoas vão poder conhecer melhor todos os projetos que eu apresentei, todo o debate orçamentário que eu fiz, em torno dessa agenda interseccional. Porque não era uma agenda só LGBT, né? O meu mandato era um mandato plural, interseccional, que atuava em muitas frentes. Desde, por exemplo, a defesa das fontes de água doce, a água como um recurso natural fundamental, um direito humano, até no outro extremo, o direito à comunicação, a democratização da comunicação. E isso passava por apresentar, por incorporar alguns projetos que são caros ao feminismo, né? Uma luta que o feminismo ou os feminismos vêm travando há muito tempo, que é a luta da mulher por ter direito ao seu corpo, né? Por ter saúde sexual e reprodutiva, portanto, ter direito a parto humanizado, ter direito a um aborto legalizado quando ela decidir que ela não pode ser mãe. E apresentar, tomar parte dessa luta, apresentar esses projetos, implicava enfrentar essa misoginia, que é esse ódio às mulheres, que essa sociedade da dominação masculina cria, né? Esse desapreço pelas mulheres. A misoginia é um desapreço, é achar que as mulheres são inferiores por natureza. E isso é uma coisa que está na maioria dos homens, né? Eu não posso dizer que eu esteja livre disso, apesar de ser um homem gay, que eu já me desconstruí completamente, porque eu fui socializado também nessa cultura machista, né? Que eu desconstruí, eu fui obrigado a desconstruir porque eu sou gay. Então, de alguma maneira, a homofobia, ela é parente, ela é prima da misoginia e do machismo, né? Então, por isso eu me desconstruí. Mas tem muitos homens aí que não se acham machistas e que tratam suas irmãs, por exemplo, de uma maneira... Quando vão para casa, se reúnem na casa da mãe, acham que suas irmãs que têm que levar a toalha, suas irmãs que têm que lavar os pratos, né? Para ficar um exemplo bem simples. Bem do cotidiano. Bem cotidiano. Então, apresentar essa agenda do feminismo implicava enfrentar a misoginia, implicava em fazer alianças com as deputadas. Então, os meus mandatos, os nossos mandatos, foram mandatos que fizeram muito mais as parceria com deputadas de outros partidos do que, por exemplo, com os homens do meu próprio partido. Porque o PSOL, até a entrada de Luiz Erundina, naquela legislatura... até a entrada de Luiz Erundina, o PSOL era um partido com uma bancada masculina, né? Tinha eu era gay, mas era homem cisgênero, né? Então era uma bancada majoritariamente masculina, comigo de gay, com essa agenda, e eu só poderia fazer aliança com deputadas de outros partidos, como o PT, como o PCdoB, as deputadas do PCdoB. E aí eu fiz parcerias com a Érica Cocai, com a Rosário, com Manuela Dávila, Irine, com Perpétua Almeida, com várias deputadas, né? Eu fiz um com Lídice da Mata no Senado, ou seja, eu tive que me engajar, e eu era o único membro da frente parlamentar mista pelos direitos das mulheres, eu era o único membro dessa frente que era do gênero masculino. Nenhum deputado queria fazer parte dessa frente, nenhum deputado, nem nenhum senador. Isso era muito sintomático. Só eu era o único que tomava parte dessa frente, discutia com as senadoras e com as deputadas as questões de gênero, né? A questão de gênero como uma questão transversal, que era transversal à educação, à saúde, à segurança pública,
as questões ambientais. Então, foram mandatos, Divaneide, muito importantes e, inclusive, pela importância desses mandatos, houve um ataque à minha reputação, né? Houve um ataque deliberado à desconstrução da minha imagem, ao estímulo ao ódio contra mim, porque o que eu representava era uma ameaça a esse sistema, a esse establishment, né? Então, no impeachment da Dilma, você citou o impeachment da Dilma, por exemplo, no momento do impeachment, eu não era assim, eu era do PSOL, eu era oposição à Dilma, né? Eu era da oposição à esquerda, e Dilma tinha uma oposição de direita e uma oposição de esquerda. Eu era uma oposição de esquerda à Dilma, eu não era do PT, eu tinha um prestígio internacional já sendo construído naquele momento. Eu era membro do Parlamentaries for Global Action. Eu tinha sido citado entre as 50 personalidades do mundo que mais defendem as pessoas LGBTs, ao lado de pessoas que ganharam o Nobel da Paz. Ou seja, eu tinha um prestígio muito grande. E essa voz, se colocar contra o impeachment, contra o golpe, era muito perigoso. Então, essas forças políticas de direita e de extrema-direita começaram a me atacar de maneira sistemática com as mentiras e com as fake news. E aí resultou nesse ódio bom, as pessoas... A homofobia, você sabe que a homofobia é social. Então, muita gente aproveitou as mentiras para botar para fora um incômodo que elas já tinham com a minha presença no parlamento. Eu imagino, por exemplo, que sua presença no parlamento aí, na Câmara de Vereadores de Natal, provoque também um desconforto em homens brancos que acham que não é seu lugar. Como mulher negra, não é seu lugar estar no parlamento. Né? Então, como muita gente já tinha esse incômodo comigo, aproveitou para passar adiante as mentiras. Toda a nossa solidariedade por isso, tudo que você passou. Eu acho que, como você disse, eu vou me apropriar da sua fala, os nossos mandatos, né? Porque você nos representava à medida que você, cada dia, conseguia fazer essa pactuação, porque a política, ela precisa dessa pactuação, se irmanar com as companheiras para dizer, olha, minha empatia pela pauta não é só do lugar da fala, de dizer, mas é também de estar junto nessa frente mista, de trazer propostas. Eu estava aqui revisitando, porque eu fiz no primeiro mandato aqui, no primeiro mandato curtinho, agora a gente se reelegeu, nós fizemos aqui, Jean, uma coisa chamada recuperar o legado da esquerda na Câmara, porque a história não começa com a gente, né? Tem muita gente que vem antes e que produz, né? E a gente precisa revisitar isso. E eu estava revisitando aí também, não só a agenda Marielle Franco, que a gente assinou e a gente está cumprindo aí essa tarefa que para a gente é super importante, mas revisitando aí algumas ações do seu mandato, vendo o dossiê da mulher, sabe, assim, a campanha contra o assédio. Eu acho que essas ações, elas materializam esse debate interseccional que você falou, né? Nossos mandatos, eles não podem ser mandato apenas para a gente estar ali ocupando um espaço, mas para a gente pautar todo dia. E tem uma coisa que me chamou a atenção, pautar sobre vários temas, né? Porque tem outra coisa, que quando a gente ocupa esse lugar de identidade, as pessoas às vezes atribuem como se a gente fosse falar de uma pauta única, mas essa pauta, ela é interseccional. E por ser interseccional, tem classe nisso. Por isso a gente vai falar de vários temas, porque tem estrutura nisso, né? É estruturante falar da inversão de prioridades para a população LGBT, por exemplo. É estruturante falar que o direito à cidade, que o plano diretor, que é o debate que nós estamos vivendo aqui em Natal, né? Precisa estar próximo das comunidades, das pessoas, das mulheres negras, enfim. E, claro, precisa não reproduzir essa cidade tão dividida, porque é nela que nasce essa cultura, né, do ódio, do não lugar. Quando eu chego na Câmara, eu sou moradora da Zona Norte, uma comunidade periférica de Natal, então quando você chega na Câmara, claro que causa essa estranheza, mas uma coisa é causar estranheza e a gente ir ocupando esse lugar, outra coisa é essa estranheza que ela
mascarada de preconceito, né? Apenas não é apenas uma estranheza, mas eu já levei grito, né? Já ouvi palavras de baixo calão, já fui barrada na porta, então já teve de tudo, né? E eu acho que quando a gente se junta, a gente vai se fortalecendo, né? A gente vai se irmanando. Nessa junção, essa última eleição, eu acho que a despeito de nós termos aí um presidente, né, no poder que desconstrói tudo que a gente vem construindo, nós tivemos alguns avanços no sentido dos movimentos ocuparem outros lugares. Sabe assim, é ruim, é péssimo que a gente sofra tantos ataques, é inaceitável. E, ao mesmo tempo, nós lutando contra esses ataques, resistindo, tivemos aí um aumento de candidaturas LGBTs, negras, né? E eu acho que e de pessoas eleitas, né? Também nas câmaras municipais, por exemplo, ainda é pouco diante do que poderia ser esse contexto maior. Mas a gente precisa celebrar cada pequena conquista dessa, né, Jean? Sim, sem sombra de dúvidas, assim, sempre vai haver resistência, sempre. Michel Foucault, que é um filósofo francês, num livro dele, que é uma virada, inclusive, na obra dele, ele dá uma virada na obra dele com esse livro, chama-se Vigiar e Punir. É um livro sobre o nascimento da pena de prisão e como nascem as prisões. Nesse livro ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: não existe forma de poder, de dominação, sem uma resistência que se opõe a ele, né? Ou seja, toda forma de opressão engendra uma resistência. E você citou Marielle Franco. Para mim, eu tenho muita dificuldade de falar da Marielle, porque eu convivi com a Marielle, ela existiu na minha vida como uma pessoa física, né? Linda, com um sorriso largo. Ela era iluminada. Quando ela chegava, não tinha quem não olhasse para ela. Então, eu tive uma relação com essa pessoa. Então, para mim é muito difícil falar dela como um símbolo. Mas já que você tocou nela, eu vou falar. Quer dizer, o assassinato dela foi uma coisa brutal, um assassinato político que seguramente tem a ver com o narco-estado em que o Rio de Janeiro se transformou, tem a ver com o controle do território por milícias e, portanto, a disputa dessas milícias com o poder instituído, porque a execução dela aconteceu sob a ocupação militar do Rio de Janeiro. Ou seja, eles mataram Marielle daquela maneira brutal e atacaram a memória dela logo na sequência, com mentiras, né? Apesar deles terem feito isso, a resistência foi imediata, as ruas se lotaram de pessoas e na eleição seguinte, várias mulheres negras foram eleitas como uma resposta da sociedade. Então, essa resistência sempre vai haver. Por exemplo, a ditadura exilou muita gente, né? Mandou muita gente embora e muita gente foi embora de país, como diz a música do Aldir Blanc, que morreu e que dá nome hoje a uma lei de apoio aos atores da cultura, quando ele diz quem sonha com a pátria... Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Essa é uma metáfora do exílio, das pessoas que tiveram que sair para não serem mortas. Então, o exílio também é uma forma de resistência, de você se manter vivo numa luta, quando você sabe que o ambiente em que você está torna-se um ambiente perigoso. A gente está vendo alguns aspectos daquela época se repetirem agora, e outras pessoas tiveram que sair do Brasil, além de mim, por causa dessa violência. Então, sempre haverá resistência, e essas eleições, assim, na eleição municipal, eu participei da maneira que eu pude, eu fiz vídeo para muitos e muitas candidatas, algumas dessas candidatas se elegeram, outras saíram bem votadas, mas não se elegeram, mas o resultado foi muito bacana e também apontou essa resistência, que essa resistência existe. A Daniela Mercury regravou a música do Chico Buarque, Apesar de Você, e aí ela no videoclipe que ela fez, há um momento da letra que fala assim, como vai amargar vendo o céu clarear sem lhe pedir licença?
E quando ela canta esse verso, aparecem as manchetes sobre a eleição de mulheres negras, de mulheres trans e tal. Porque é isso. Agora, você tem toda a razão e é importante que a gente insista nessa tecla. E eu vou dizer que é importante porque essa é a minha tecla. Eu sou um homem gay, mas eu não vou ficar no lugar que a sociedade heteronormativa acha que eu devo ficar. O meu lugar é qualquer lugar, né? Eu não vou falar só de LGBT porque eles querem me colocar esse rótulo. Eu falo do que eu quero e por isso eu estou falando da grande política, e por isso eu falo da grande política, dos temas econômicos. Meu tema agora é o tema da desinformação e das fake news, que é o tema do meu doutorado em Direito e Ciência Política. Ou seja, isso sempre incomodou na minha postura, né? Assim, desde o primeiro mandato, quando eu escolhi fazer parte da Comissão de Finanças e Tributação. Então, para muita gente, foi uma audácia. Como assim? Esse cara, ex-Big Brother, chega da política, vai fazer parte da Comissão de Finanças e Tributação. Eu dizia, eu sou deputado eleito, eu tenho o direito de estar em qualquer comissão. Se os filhos das oligarquias do Sudeste ou do Nordeste, que nunca deram um prego numa barra de sabão, que são uns inúteis, uns parasitas, eleitos por causa do nome do pai, por causa da oligarquia do pai, escolhem a comissão que querem estar, por que eu não vou escolher a comissão que eu quero estar? Genial. Pois é isso. Eu tô presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas na legislatura passada eu briguei muito para entrar na Comissão de Planejamento Urbano. No primeiro ano eu não consegui, mas no segundo eu fui lá e disse, bom, eu quero debater a cidade, representando hoje também a Câmara no Conselho das Cidades. E agora eu sou membro, né, integrante da Comissão de Transporte, porque, como você diz, a gente não só quer entender sobre tudo, é porque tudo interessa às nossas vidas e à vida do nosso povo. Então, a gente não pode, né, não é isto ou aquilo, é tudo junto, né? Não tem como a gente fazer escolhas nesse momento, escolhas que nos distanciem desse lugar. A gente já ficou muito tempo fora desse espaço. E acho que a resistência, seja através de ocupar um mandato, seja através do exílio, seja através de um estudo, né? Isso que você está fazendo agora vai ser um grande serviço da ciência para a gente poder ter de informação, de acesso, um debate. Um serviço contra o desserviço. Um serviço contra o desserviço. Pois é, porque nós estamos sofrendo de uma pandemia política que tem um alicerce nas fake news, por exemplo. Né? Sim. Então, é praticamente uma ditadura da informação ou da desinformação, né? Você que é especialista aí, da desinformação. Eu sou apenas uma... Não, da desinformação. Isso. Olha, a desinformação ela sempre foi perpetrada, né? Os meios de comunicação de massa, a TV, o rádio, o cinema, eles também perpetraram desinformação. Se a gente pensar em toda a propaganda nazista, por exemplo, que era muito bem feita tecnicamente, né? As Olimpíadas, por exemplo, que a Leni Riefenstahl filmou e dirigiu, ou seja, tecnicamente é uma peça perfeita, mas é uma propaganda de um Estado genocida. Ou seja, os meios de massa perpetraram desinformação. A Globo perpetrou desinformação muitas vezes contra Lula e contra o PT. Né? A Jovem Pan segue produzindo desinformação. Agora, a questão é que existem novas tecnologias da comunicação e da informação que permitem uma desinformação mais insidiosa, mais eficaz, que manipula muito mais os sujeitos do que a comunicação de massa. Ou seja, por isso ela é muito mais danosa. Né? E a mentira é uma coisa, tem um ditado que diz que a mentira viaja de avião, enquanto que a verdade viaja no lombo, no casco de um cágado. Né? E é isso, assim, a mentira produz um dano terrível. E quando a verdade se estabelece, os danos nunca são reparados por completo, né? Então a gente está vivendo um momento difícil, porque o professor Sidney Chalhoub, que é professor de História da Universidade de Harvard, meu amigo, que foi quem me convidou
para a universidade, eu estive lá por um ano, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que esse momento que a gente está vivendo é a distopia do neoliberalismo. A pandemia é a absoluta distopia do neoliberalismo. Por quê? É uma pandemia de um vírus, portanto, com sua realidade biológica, epidêmica no sentido biológico, mas junto com isso a gente está vivendo uma epidemia de mentira e desinformação sobre a própria epidemia, que tem tornado a epidemia muito mais grave. Eu dei recentemente um curso no Espaço CULT, não no Espaço CULT, Central Única dos Trabalhadores, no Espaço CULT, CULT, da revista CULT, que chama-se Informação e Desinformação como Enfermidade e Cura. Quem quiser assistir esse curso está lá. E eu comparo a epidemia de AIDS com a epidemia de Covid e como se deu processos de desinformação nesses dois casos e como essa desinformação fortaleceu preconceitos e violências contra minorias. Como essa desinformação é um ataque à vida das pessoas, né? Como você falou, reforçou preconceitos, mas também nos distanciou da vacina, nos distanciou da cura. Eu acho que esse material aí que você está falando, da enfermidade, enfim, eu acho que vai ser interessante para a gente também se apropriar e discutir melhor esse cenário que a gente está vivendo, né? Porque tem tudo a ver com esse cenário de desinformação. Você me permite um comentário? Claro, muito rápido. É porque, assim, eu em geral, quando eu faço live, eu desativo os comentários. Mas os comentários ficaram aqui subindo, eu não estava prestando muita informação. Mas aí, prestando muita atenção. Mas daí, na hora que eu bati o olho no comentário, alguém estava comentando, provavelmente deve ser um gado bolsonarista, ou um bot, sei lá. Mas alguém estava comentando sobre comunismo. Quer dizer, o nível de estupidez dessas pessoas é tão grande, assim, por exemplo... Onde há comunismo no Brasil? Quando houve comunismo no Brasil? O comunismo não existiu sequer onde ele disse que existiu, que foi na antiga União Soviética, em Cuba, por exemplo, onde essas formas de comunismo nesses lugares não realizaram aquilo que Marx esperava do comunismo, até porque Marx nunca descreveu o que era o comunismo. O comunismo sempre ficou como uma utopia, né? O comunismo é a utopia que Jesus pregava. Então, Jesus dizia nos evangelhos, por exemplo, né, segundo os evangelhos, o evangelho de Lucas, Marcos e Mateus e João, que são os evangelhos canônicos, os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, de acordo com os evangelhos, Jesus pregava o mundo em que as pessoas... Assim, vou sintetizar numa frase. Os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam os seus bens com alegria. Ou seja, dividir as riquezas, tornar as riquezas comum é o comunismo. Ou seja, o comunismo, essa utopia, é o lugar em que as pessoas não morrem de fome, não perdem a dignidade, têm água tratada, não estão virando esgotos em balde de lixo. É esse lugar da utopia em que as mulheres são respeitadas, em que não há feminicídio, em que não há extermínio de povos indígenas, em que gays, lésbicas, travestis e transexuais não são violados pelas suas identidades. Ou seja, o comunismo é uma utopia. Ainda não existiu comunismo em lugar nenhum. Nesses lugares, o que pode ter existido foi uma espécie de Estado, né, de justiça social, que suprimiram as liberdades. Por exemplo, a China, que hoje é capitalista, viveu um comunismo que suprimiu as liberdades, ou seja, deu determinadas garantias, fez uma certa justiça social, mas as liberdades foram suprimidas. Agora, os Estados Unidos, que vive em supostamente a plena liberdade, que é um país capitalista, é o país que mais abriga miseráveis. Os Estados Unidos, que né, o máximo do capitalismo e da liberdade de mercado, é um país que abriga miseráveis em que os negros são mais pobres do que os brancos, né, do que os brancos, em que os povos indígenas lá foram praticamente erradicados. Ou seja, as pessoas precisam ter conhecimento, sobretudo esses imbecis que falam nas mídias sociais sobre aquilo que eles não sabem, que eles não conhecem, né? E alguns falam, inclusive, em nome de seus valores religiosos, que são valores falsos, porque
se entendessem de fato a mensagem de Jesus, veria que Jesus foi, digamos assim, o primeiro comunista que a gente tem notícia. Pois é, a gente gostaria era de ter esse lugar de partilha, esse lugar onde as pessoas pudessem realmente compartilhar com alegria, né, gente? Acho que Seria essa ótimo. é a grande... Seria ótimo, né? Essa seria o lugar. Eu venho de origem da Pastoral de Juventude do Meio Popular, né? Eu também. No nosso hino, inclusive, né? Você também? Que Eu delícia! também. É a juventude do Pois, meio popular, do meio Ileaô, popular, Ileaô, Ileaô. A juventude é a bandeira do amor. bandeira do amor. E olha só, a Isso é política lindo. partidária é outra coisa que não pode ser deixada de lado. E nós somos um perigo, né? Nós somos um perigo, você Sim, sabe. E nosso hino já diz isso, né? Porque provoca. sim, E é por isso que a gente está sim. aqui, né? Porque a gente acredita nesse lugar verdadeiro de partilha, né? Eu acho que é um lugar de resistência também. Sim, e de E, liberdade. O hino diz assim: e de liberdade. somos filhos de De trabalhadores, trabalhadores, a nossa classe é a classe popular. é a Nós classe temos sonhos, popular. nós temos sonhos, Muitos mas também muitos valores. amores. Também queremos trabalhar, Amores, também participarmos. queremos. É a juventude do meio popular. Isso é uma lindeza, né? Sim. Meu É uma orgulho. lindeza grande, viu? É um orgulho. É meu É orgulho. um orgulho grande. Foi o primeiro lugar que eu aprendi que a sociedade era dividida em classes, que eu era do meio popular, porque eu era pobre, que meu pai era agricultor e virou operário, e foi aí que caiu a ficha, né? Para mim também. Para mim Caiu. também foi a igreja que me deu noção de que o mundo era injusto e não Deus, e que as injustiças desse mundo eram construídas pelos homens e não injustiças divinas. Na PJMP, eu descobri que o paraíso tem que ser aqui, a gente tem que construir o paraíso aqui e não esperar morrer por um paraíso, né? A gente tem que lutar por um paraíso aqui. Ou, como diz Beto Guedes, recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois. Isso é que a gente deve fazer. Pois é, a militância da PJMP está vibrando aqui, viu? Helena, Matheus, Terlúcia, Teté dizendo, viva a PJMP. Eu acho que hoje a PJMP vai vibrar, assim. Maravilha. Ô, alegria. É uma família, né? É uma família que verdadeiramente partilha o pão Sim. e entende o significado, né? Desse lugar de classe social, desse ancoramento, né, na nossa raiz, que esse lugar social é o que nos leva, né, realmente para construir um mundo novo, né? Somos gente nova, vivendo a união, somos povo semente de uma nova nação. Da nova nação, exatamente. É isso E aí, aí. Heitor Andrade, que está aqui acompanhando, que é filho de gente que é próxima da PJMP e é um arquiteto aqui da nossa cidade, ele diz como a cidade organizada a sociedade civil organizada pode contribuir para essa transformação. Eu acho que ele está dialogando um pouco aqui com a gente, com esse lugar da PJMP. Jean. É isso. Porque isso é uma forma de organização da sociedade civil, né? Era um espaço em que a gente não ia só para, claro, viver as nossas questões espirituais, né? Que para mim era muito contraditório, Divaneide, sendo muito honesto, porque a Igreja Católica, a Igreja de uma maneira geral, né, cristã, as religiões do livro, são muito homofóbicas. As três religiões do livro, o cristianismo, Sim. o judaísmo e o islamismo, são religiões muito homofóbicas. A Igreja Católica, a esquerda católica, digamos assim, ela sempre foi mais tolerante. Mas embora ela As não... comunidades eclesiais de base. Sim, elas sempre foram mais tolerantes. Embora elas não oprimissem a nós homossexuais, havia uma opressão que vinha pelo silêncio. E a igreja, tinha muitos homossexuais na igreja, mas todos eles estavam no armário, né? Estavam ali oprimidos pelo silêncio e tal. Então, para mim, chegou um momento que a igreja chegou no meu limite e eu não podia mais continuar ali. E aí, por isso que eu, inclusive, mudei o meu ativismo, e o meu ativismo foi para o ativismo LGBT, né?
Mas a igreja foi muito importante para mim, porque ela assim, no primeiro momento, ela organizava os pobres, organizava os trabalhadores, os camponeses, os sem terra, né? Organizava a gente e nos reunia não só para a gente fazer uma reflexão espiritual e sermos melhores pessoas, desenvolvermos a solidariedade, a empatia, o cuidado com o outro, seguir o mandamento que Jesus diz, né, de amar o próximo, mas também a igreja nos mostrava o caminho da construção desse mundo. Então, ela para mim foi o que me despertou. E eu acho que falta muito isso hoje, assim, que é um trabalho de educação, como Paulo Freire imaginou, um trabalho de educação popular que dê às pessoas as condições de pensar como diz, qual é a palavra? Doutrinação. E não doutrinação, porque o que acontece, por exemplo, nas igrejas neopentecostais é uma doutrinação das pessoas. Eu acho que a gente tem que investir na capacidade das pessoas de pensarem, e, portanto, sair de uma coisa que eu estou chamando na minha pesquisa de subjetividade de seita, né? Que é essa coisa de você estar ali ligado num grupo, numa seita, e você repetir o que a seita diz e você nunca questionar o que a seita diz. E isso vale para a religião, mas vale também para a política em alguns momentos, né? E no caso do bolsonarismo, a gente vê a união das duas coisas, né? A gente vê que é uma seita, o bolsonarismo é uma seita. Uma seita com aspectos religiosos, porque tem essa coisa das igrejas neopentecostais, e uma seita política baseada na ignorância, né? Os bolsonaristas gostam de ser ignorantes. Há outros grupos de extrema-direita odiosos também, como o MBL, por exemplo, que é um grupo de extrema-direita odioso que trabalha na base do assédio, da mentira, né? Mas tem uma capa, um verniz liberaloide, né? Os bolsonaristas estão um degrau abaixo, digamos assim, né? Uma gente horrorosa que tem orgulho da sua própria ignorância, que não consegue estabelecer nenhum tipo de diálogo, que parte para a ofensa, que reproduz mentira, que repete mentiras como se fossem verdades, né? É uma coisa impressionante isso. Tanto é por isso que eles usam os bots e monitoram nossos perfis, por exemplo. Meu perfil é sempre monitorado. Cada vez que eu faço uma live com qualquer pessoa, os bots entram para atacar os comentários, né? Para fazer comentários, para publicar as mentiras. O que eu acho ótimo dessa história toda é que eles acabam ajudando o nosso engajamento. Porque quando eles entram e fazem isso, eles acabam ampliando o engajamento e a leitura do algoritmo para levar a gente a alcançar mais pessoas. Pois eles não... É como você diz, assim, eles não têm o menor cuidado, né, de pelo menos falar algo que seja minimamente verdadeiro. É uma reprodução de ódio, mas muitas pessoas aqui, inclusive, Jean Willis, estão falando aqui nos comentários de como você é necessário, né? Tem muita gente dizendo, eu sei que você falou no começo, né, e por isso mesmo eu acho que o grau de admiração sobe por essa humanidade, né, de que os elogios às vezes não são a coisa mais necessária ou essencial para você, que tem essa dificuldade, mas é muito bom também não só quando os algoritmos sobem, porque esses provocadores querem nos atacar e sobem, mas quando sobe junto o afeto, né, de muita gente. Então tem muita gente aqui com afeto, sabe? Matheus, Sandra, Adson, Financinete, Alisson Almeida, Malvina Reis, falando, já é necessário. Tem um companheiro super querido que se chama Jocelito, que ele também veio da PJMP, e hoje ele também é ativista dos direitos humanos, é advogado, e ele diz assim, no dia da luta contra a LGBTfobia, como resistir aos ataques do desgoverno, Jean? Tem múltiplas formas de resistir, a gente está desde 2018 inventando formas de resistir, né? Tem muitas formas, desde uma reorganização, tem um movimento de periferia, através da cultura, por exemplo, o movimento do hip hop, que tem uma força muito grande, embora o hip hop seja o hip hop foi uma resposta
a política neoliberal lá no final dos anos 70 e no início dos anos 80, mas o hip hop segue como uma força muito grande. Dentro do hip hop, que era um movimento cultural dominado também por homens, tem cada vez mais mulheres, MCs e rappers, mulheres fazendo rapper, gays fazendo rapper. Tem uma MC chamada Bichart, que é maravilhosa, que tem um trabalho incrível, tem essa forma de resistir das periferias. Tem as leituras de poesia, os saraus de poesias, as batalhas de rap, tem um movimento feminista organizado, uma rede de mulheres. As mulheres têm sido uma rede, porque as mulheres fazem isso desde muito tempo. Eu digo que as mulheres estão salvando o mundo desde sempre, né? O mundo não acabou por causa das mulheres, de verdade. Porque não fosse... É verdade, não fosse a energia feminina, essa energia que eu não quero aqui estigmatizar nenhuma mulher que não é mãe, porque minhas duas irmãs, por exemplo, não são mães, não quiseram ser mães, e é um direito delas não serem mães, certo? Mas essa energia feminina que contém esse aspecto da maternidade, ele é uma energia muito importante. E as mulheres, elas sabem tecer colchas de retalho, literalmente, né? Construir colchas de retalho, redes. As mulheres têm feito uma rede muito importante. As mulheres intelectuais, as mulheres ativistas. Eu, inclusive, falei isso ano passado, falei isso desde 2019 e falei ano passado e vou falar agora. Uma vez que os partidos acabam fazendo o clube do Bolinha, as mulheres deveriam correr por fora, as mulheres parlamentares, e dialogar mais entre elas. Mesmo sendo do PT, do PSOL, né? Quando a Fernanda Melchiona apoiou Manuela Dávila, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é isso, a gente precisa fazer essa união. Então, tem essa forma de resistência, tem as instituições da sociedade civil que estão respondendo, ainda que devagar, mas estão respondendo, como a Ordem do Advogado do Brasil, a OAB, e as seções da OAB em determinados estados. A Defensoria Pública, que é importantíssima como instituição democrática, que está fazendo sua parte. Uma parte do Ministério Público, as ONGs, os organismos não governamentais, principalmente na área ambiental, tem sido importante para denunciar os crimes ambientais. Ou seja, tem muita resistência. Nas mídias sociais tem todo um grupo de agendas de checagem, né? De check-fact, para desmascarar check fact, para desmascarar as mentiras e as fake news. Ou seja, tem múltiplas resistências acontecendo, não tem uma única forma. E a melhor forma de resistência agora que a gente pode ter é apoiar a candidatura do Lula. Ou seja, é o Lula que tem a chance de derrotar eleitoralmente essa desgraça, né? O Lula que tem todas as intenções de voto para derrotar esse fascismo. Então, é apoiar a candidatura de Lula e comprometer esse programa de governo dele com toda essa agenda do século XXI. A agenda ambiental, as questões de sexualidade e gênero, as questões climáticas, né? Isso é muito importante. E tem as resistências fora, né? Tem uma comunidade brasileira que vive fora do Brasil e também é muito resistente. Tem os intelectuais, que é uma rede de intelectuais dos Estados Unidos que defendem a democracia no Brasil, da qual fazem parte James Green, Sidney Chalhoub e outros tantos, Lilia Schwartz e outros tantos intelectuais que fazem parte dessa rede. Ou seja, tem formas de resistir. E a gente não pode esquecer que existem essas formas de resistir. Há muitas mortes, né? Mais de 400 mil mortes. Mortes de lideranças indígenas assassinadas, 27 pessoas mortas no Jacarezinho, ainda que a gente não sabe se aquelas pessoas todas eram de fato envolvidas em algo ilícito, né? Mas a gente sabe que envolvimento em algo ilícito não é justificativa para matar uma pessoa, senão a família Bolsonaro estaria toda morta, porque ela está envolvida em algo ilícito, né? Ou seja, mais uma vez eu vou citar o Beto Guedes. Já choramos muito. Muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera.
Eita, que lindeza. Pois vamos inventar essa canção, viu? Vamos inventar. É isso. Vamos, vamos trazer esse sol de primavera. Você falou aí do poder, né, dessa união que a gente pode ter, né, com a questão de Lula presidente, realmente. Eu acho que isso que você fala é de uma sensibilidade incrível, de perceber a hora que a gente tem que se juntar, a hora que a estratégia a gente, cada um está num lugar, e a hora que a gente precisa derrotar de vez o fascismo, ou enfrentá-lo com outras forças, né, unindo essas forças. A gente tem discutido no PT um plano de reconstrução para o país, que claro que não é o plano para o governo, é uma contribuição do partido para o diálogo, inclusive com os outros partidos, com a sociedade, com a nova primavera, que tem sido nosso processo de formação, Jean, bem nisso que você falou. Ou a gente faz a disputa de valores, né, por dentro realmente, ou a gente vai ficar à mercê desse universo perverso de doutrinação alienante, mentirosa, fascista, né? Golpista. Mas a gente vai derrotar, Divaneide. A gente vai derrotar porque vai. você e eu e outros tantos somos a prova de que, apesar de todos os nãos, a gente está aqui, né? Apesar de todos os obstáculos, a gente se levantou porque uma mulher de moral, um homem de moral, uma travesti de moral, uma pessoa trans de moral não fica no chão. Nem quer que qualquer um venha lhe dar a mão, né? A gente levanta e a gente vai levantar. E para concluir a nossa live, como eles vão gritar, eles vão xingar, eles vão mentir, eles vão botar a mensagem em caixa alta, eles vão botar a bandeira do Brasil, eles vão se enrolar na bandeira do Brasil, naquela papagaiada. Eles vão fazer tudo isso, mas como diz, eles vão fazer tudo isso, mas como diz o Don Quixote para Sancho Panza, os cães ladram, Sancho. É sinal de que estamos avançando. O total. Nós vamos sim. Olha, eu não sou assim feito você que tem esses trechos todos na cabeça e que consegue dialogar com tanta maestria, mas tem uma coisa que tem me mobilizado esses dias e que eu tenho repetido, né? Que há sempre duas faces na mesma moeda. Cara, um herói. Coroa, um tirano. Algo mudou, bem sei. A ambição mudou de traje. A guerra de veículo. O poder de método. O mundo girou muito, mas o homem mudou pouco. Porém, repetir uma história é nossa profissão e nossa forma de luta. Assim, vamos contar de novo, de maneira bem clara, e eis a nossa razão. Ainda não acreditamos que no final o bem sempre triunfa. Mas já começamos a crer, emocionado demais aqui eu, que no fim o mal nem sempre vence. Mas o difícil da luta é descobrir o lado que lutar. A gente sabe Exato. O lado que lutar, né? A gente sabe o lado que lutar. E vou te dizer, não tem volta. Ninguém mais vai falar de nós sem nós. Ninguém mais vai falar sobre nós sem nós. Não vamos deixar. Um prazer. Não vamos deixar. Estar com você. Todo viu? meu. Fique bem. Um beijo para todos vocês que participaram. Meu amigo Alan Passos está aí, a Halle está aí, maravilhosa. Muita gente que eu vi que entrou, assim, eu via subindo nomes, assim, muito, muito bacana, gente, viu? Ótimo. E é isso. Fique bem, Divaneide. Cheiro. Fique bem também. Muita gratidão. Um cheiro para todo mundo. Um cheiro também para a Halle, que é maravilhosa. Um cheiro para você. E aí, vamos que vamos, porque axé, comunidade de moral, negro de moral, LGBT de moral. Vai ser assim, Isso. A gente vai com tudo. Exato. Beijo, meu amor. Tchau. Beijo.